E aí, gente, como é que vocês estão? Eu sou o Rafael Monsanto, otorrinolaringologista, e hoje eu vou falar sobre um assunto muito importante que é sobre o uso de aparelho de audição. Apesar da perda de audição ser uma coisa muito frequente nos dias de hoje, muita gente não gosta ou não quer usar aparelho de audição. Então, por isso, no vídeo de hoje eu vou falar para vocês sobre 5 motivos pelos quais você deve usar aparelho de audição. E eu queria, antes de qualquer coisa, agradecer a todo mundo que me segue e que curte os meus vídeos. E se você ainda não curte, clica no botãozinho aqui para se inscrever e saber sempre que tiver conteúdo novo no canal. Então fique ligado que hoje eu vou falar sobre os 5 principais motivos pelos quais você deve usar aparelho de audição. Existem inúmeros motivos pelos quais você deve usar aparelho de audição. Muitas pessoas ainda ficam um pouquinho reticentes em usar porque lembram daqueles aparelhos antigos que eram muito grandes, incômodos de usar. Mas hoje em dia os aparelhos são muito pequenininhos, alguns são um pouco maiores do que um grão de feijão, e eles ficam muito discretos e quase imperceptíveis quando você está usando no dia a dia. Então, para te incentivar ainda mais a usar o aparelho de audição, eu vou contar aqui 5 motivos pelos quais você deve usar o aparelho de audição. E o primeiro deles é que o aparelho de audição reduz a progressão da perda de audição. Com a progressão da perda auditiva, o órgão da audição, os nervos da audição e a parte do cérebro que faz o processamento desses sons, elas passam a receber menos estímulo por conta da diminuição do sinal causado pela perda auditiva. E isso pode causar uma degeneração progressiva dessas estruturas. Então essas estruturas, quando elas recebem o estímulo sonoro provido pelo aparelho de audição, a tendência é essa degeneração não ser tão intensa quanto ela seria sem a utilização do aparelho de audição. E a mesma coisa quando a gente faz atividade física. Quando você está fazendo atividade física no dia a dia, a sua musculatura ela tende a ficar mais rígida, mais forte, e a progressão da perda muscular causada pela idade ela é retardada. Agora, se você fica algumas semanas, alguns meses sem fazer atividade física, o que vai acontecer com a sua musculatura? Ela tende a atrofiar progressivamente e você tem cada vez mais dificuldade de utilizar aquela musculatura. O segundo motivo é que já foi comprovado pela ciência que o uso de aparelho auditivo reduz o risco de desenvolvimento de demência e outras doenças neurodegenerativas, incluindo Alzheimer na senilidade. E diversos estudos já comprovaram que a perda de audição não tratada é o principal fator de risco que gera um aumento de risco de demência no futuro. Então, o aparelho auditivo vai ajudar a diminuir o risco de você desenvolver esses problemas bem na fase em que você gostaria de usufruir um pouco do patrimônio, de tudo que você desenvolveu, que você construiu ao longo da sua vida. Então, por isso, o aparelho de audição é muito importante. O terceiro motivo é que o aparelho auditivo reduz muito o risco de depressão, principalmente entre os idosos. A depressão está intimamente ligada à perda auditiva, principalmente naqueles momentos em que você para de se envolver em algumas atividades sociais, em algumas atividades do dia a dia por conta da dificuldade de ouvir. Então, nesse sentido, o aparelho de audição ele ajuda e muito a diminuir os riscos de desenvolver a depressão e também os riscos de isolamento social e também faz com que você consiga ter uma interação mais adequada com seus amigos, com a sua família ou com seus entes. O quarto motivo é que o aparelho de audição pode ajudar e muito na prevenção de acidentes de trânsito e também de acidentes domésticos. No trânsito, a perda auditiva está relacionada a diversos tipos de acidentes, principalmente quando o motorista não consegue ouvir alguns sinais ou alguns alertas importantes relacionados ao trânsito. E também entre os pedestres. Então, muitas pessoas com perda de audição às vezes vão atravessar a rua e não conseguem escutar o carro se aproximando e acabam sofrendo acidentes bastante graves, com graves consequências. Então, o uso do aparelho de audição pode ajudar a diminuir e muito o risco desse tipo de acidente. E, finalmente, o quinto motivo pelo qual você deve usar aparelhos de audição é que o uso do aparelho de audição pode reduzir ou até mesmo eliminar o zumbido. O zumbido é um sintoma que está bastante atrelado à perda de audição. E é um sintoma que gera muito incômodo por parte dos pacientes. Então, quando você tem uma melhora auditiva pelo aparelho de audição, o zumbido pode perder bastante a intensidade, porque você está percebendo outros sons e isso vai diminuindo um pouco o incômodo que o zumbido causa. Com o tempo de uso, alguns pacientes referem até mesmo a eliminação completa do zumbido, eles param de ouvir o zumbido. Então esse é o quinto motivo e um motivo muito importante pelo qual você deve começar a usar o aparelho de audição. Eu poderia ficar aqui horas e horas e horas falando sobre os benefícios do aparelho de audição, mas o que eu queria deixar de mensagem, e que é o mais importante, é que você consiga reconhecer quando você tem perda de audição, mesmo que os seus sintomas sejam muito leves, então a perda de audição muito leve, zumbido ou alguma dificuldade de localizar o som, e que você procure atendimento e você faça o tratamento adequado. Caso você tenha qualquer um desses sintomas, é importante procurar o seu otorrinolaringologista e fazer a avaliação adequada, que ele vai propor o tratamento correto para cada caso. Você conhece alguém que tem perda de audição e não sabe? Então aquela pessoa que não quer assumir que tem perda de audição? Ou então alguém que sabe que tem perda de audição e não quer usar aparelho auditivo?
é importante que você compartilhe esse vídeo com eles e explique para eles por que é tão importante usar um aparelho de audição. E se você gostou do vídeo, clica no botão de curtir, se inscreve no canal e acompanhe sempre que tiver conteúdo novo. E se você tiver alguma dúvida, deixa aqui nos comentários que eu vou tentar responder a todo mundo. Um abraço para vocês e até a próxima.